Eu sou o Rafa da Start Grana, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu vou falar sobre ações, fundo imobiliário e ETF, qual que é a diferença entre eles se você está começando a investir ou mesmo que você já tenha começado, não entende muito bem sobre algum desses ativos, principalmente o ETF, que ele ainda é um pouco desconhecido. Esse vídeo vai servir para eu tirar as suas dúvidas. Caso você queira se aprimorar nos investimentos, nós temos a Start Grana com aulas exclusivas, lives semanais e a comunidade Grana que você pode tirar todas as suas dúvidas. Já vamos começar. Qual a diferença entre ações, fundo imobiliários e ETFs? Existe uma diferença e dentro da sua estratégia, dentro da estratégia que a gente utiliza na Start Grana, nós colocamos sempre os três ativos. Lógico que isso vai depender do objetivo e perfil. Algumas pessoas nós acabamos não colocando alguma classe deles, mas geralmente nós dividimos a nossa carteira entre essas três classes de ativos. E o primeiro deles são as ações. O que é ação? Você vira sócio de uma empresa. A gente ouve bastante piada no mercado falando que não é uma sociedade, mas se nós pegarmos em princípio, sim, é uma sociedade, porque quando uma empresa ela entra para a bolsa de valores, ela está vendendo a participação dela. Ela era de capital fechado, tinha alguns sócios e ela vendeu uma parte da empresa. Quando ela faz essa venda, ela divide em micro pedaços. Cada pedacinho desse é chamado de ação ou papel. Esse papel, ele pode ser 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, 500 milhões. A empresa decide quantos papéis que ela vai dividir. E esse papel ele vai ter um preço e esse preço vai ter consequentemente um valor. Uma vez que você compra, você vai ter uma posição de sociedade dentro da empresa. Você está comprando uma participação dela. Por isso que esse é o pensamento que nós temos que ter. Quando você está estudando uma ação para comprar, você tem que pensar como sócio. Eu já dei exemplo aqui, eu falo bastante sobre isso na Start Grana. Imagina que você tem um parente, um amigo, os dois te ofereceram sociedade, uma numa casa noturna e outro num escritório de contabilidade. Qual que tem mais a ver com o seu perfil, o seu objetivo, o seu desejo que você tem, qual que você tem mais conhecimento, qual que você tem mais vontade de seguir, você tem que avaliar o dono da empresa. Então é uma série de itens, de indicadores que você tem que analisar para você tomar a sua decisão. Quando você compra uma ação, você está exclusivamente comprando uma empresa. E essa empresa pode ser dos mais diversos setores. Pode ser banco, energia, indústria, saneamento. A diferença é que alguns setores, como o banco, a energia, o saneamento, eles são setores um pouco mais perenes. São empresas que, ao longo do tempo, além delas terem se provado, são setores que, quando você tem uma crise, eles continuam faturando, eles continuam produzindo. Exemplo do que nós tivemos em 2020. Quando há uma crise generalizada, as pessoas continuam consumindo água, continuam consumindo energia, então são setores que dificilmente eles vão oscilar como os outros setores, como o varejo, por exemplo. O varejo é um setor altamente volátil, então você precisa ter esse cuidado. Não é só porque você está comprando ação, você vai escolher aleatoriamente qualquer tipo de empresa. Você vai ganhar com a valorização e dividendos, porém não são todas as empresas que pagam dividendos. O dividendo nada mais é do que o lucro da empresa. Se a empresa não lucra, ela não distribui esse valor. Às vezes a empresa lucra, mas ela tem um objetivo de crescimento. O Nubank foi uma empresa que mais recente que ficou bem claro isso. O Nubank, todo o dinheiro que ele recebia, ele reinvestia porque a empresa estava num processo muito grande de crescimento, numa aceleração, ela não pagava dividendos. Provavelmente em algum momento ela vai passar a pagar dividendos se ela for uma empresa lucrativa. Tem que ficar de olho nisso também. Ela pode oscilar mais, exige mais estudo e conhecimento. Entre as classes que eu coloquei aqui de fundo imobiliário e ETF, ações é o mais volátil, porém dentro do grupo de ações você consegue ter uma cesta de empresas mais perenes, empresas de crescimento, empresas de oportunidade, que é dessa forma que nós montamos a nossa carteira dentro da Start Grana, e é assim que eu recomendo que você monte
essa carteira, que você tenha ciência que você está comprando uma ação volátil, você vai se expor um pouco menos nessa ação. E uma ação perene você vai se expor um pouco mais, até porque se ela pagar dividendos, você está recebendo um valor a mais como uma renda extra. O fundo imobiliário, você vai investir basicamente em imóveis por meio de fundos. Então, são empresas que elas são constituídas para comprar esses ativos e elas ofertam dentro da bolsa de valores uma cota. É quase como se você comprasse uma cota de uma casa e recebesse um pouco do aluguel. Você, entre talvez, sei lá, 10 amigos, 20 amigos, comprar uma residência e aí cada um vai receber o seu valor de retorno de acordo com a porcentagem que você comprou do imóvel. A diferença é que, assim como as ações, esse fundo imobiliário ele é dividido em dezenas e dezenas de cotas. E aí você vai comprar um pedaço dessa cota e vai receber o lucro desse fundo. Eles são de tijolo, papel, fundo de fundo, híbrido, fiagro, existe uma grande infinidade de fundos. Você precisa também entender, assim como nas ações, o que são esses fundos. Alguns são fundos logísticos, alguns são fundos que têm lajes corporativas, alguns podem ser de shopping center, e aí você tem que tentar fazer um exercício. Eu dei o exemplo aqui de 2020, bastante shoppings fecharam. Então, se você tiver fundo imobiliário somente focado em shopping center, pode ser que numa crise do varejo você seja um pouco prejudicado. O que aconteceu também com os escritórios, eles foram para home office, muita laje ficou com uma vacância alta, ficou sem locação, esse imóvel fica parado na empresa e não está rendendo, diminui o valor da cota também. Então você tem que ficar de olho. O grande legal do fundo imobiliário é que você vai receber uma renda mensal e ela é isenta de imposto de renda no momento que esse vídeo está sendo gravado. Pode ser que lá para frente essa questão de tributação tenha mudado. O fundo ele é obrigado a pagar dividendos mensalmente. Então, se você tiver uma carteira com fundo imobiliário, todo mês você vai estar recebendo uma cota ali, um valor por mês. Ele vai ter menos volatilidade e o foco é em renda. Porém, aqui esse vídeo está sendo gravado no fim de abril de 2025, nós tivemos uma alta da Selic muito grande e a gente sabe que o investidor ele vai para um caminho mais seguro. Então nós tivemos uma migração da renda variável e fomos em peso para a renda fixa. Provavelmente essa migração, quando tivermos sinalização da Selic em queda, ela vai retornar para a renda variável, ou seja, os fundos imobiliários que caíram um pouco mais do que o normal, eles tiveram uma volatilidade um pouco acima, eles vão ter uma alta maior. Sempre lembrando que ele é um ativo que ele tem um comportamento dentro do mercado menos volátil do que ações. O que eu estou falando aqui de uma alta, às vezes é 5%, 8%, 10%. Numa ação você pode conseguir 100%, 200%. Num espaço aí de 1 ano, 2 anos, talvez até menos. Porém, o teu objetivo não tem que ser esse. Porque se você ficar correndo atrás só da renda e da renda rápida, o seu tombo pode ser muito grande. E a terceira classe são os ETFs. Eu amo os ETFs, eu sempre recomendo os ETFs porque eu acho que o ETF ele é um investimento passivo, você não precisa ficar tomando a decisão, você consegue montar uma carteira bastante diversificada já logo de cara com pouco conhecimento e você tem uma gama enorme de ETFs que vão te dar desde dividendos até a investimentos dolarizados, então ele é bastante interessante. Você vai investir em várias empresas ao mesmo tempo. Os ETFs eles são fundos de índice. Imagina que a gente tem um índice das maiores, as 500 maiores empresas da bolsa americana. Então nós temos aqui no Brasil um ETF que vai replicar esse índice da bolsa americana. Nós podemos ter um ETF das maiores empresas chinesas, e aí você tem um ETF que replica as empresas chinesas. Nós temos ETF cripto, que tem as maiores criptos, ou as maiores blockchains cripto. Você tem um ETF que compra trimestralmente todas essas criptos, faz o rebalanceamento. A única coisa que você faz é você comprar uma cota, como se fosse uma ação, um fundo imobiliário, e ele vai ficar na tua carteira. Nós temos ETF também de renda fixa, se você não quer ter o seu dinheiro atrelado na renda fixa para ter um resgate daqui 5 anos, 10 anos, você pode comprar
um ETF de renda fixa, você vai ter a mesma volatilidade, talvez uma volatilidade, um rendimento até melhor do que você fosse fazer a sua própria gestão, porque você vai ter um profissional, você vai ter um índice, uma regra ali a seguir, e esse retorno vai ser muito melhor do que você fizesse isso de uma forma individual. 2 dias que você vende, você já tem ele na tua conta, ele acaba sendo uma grande vantagem. Então aqui ele acompanha índice como o Ibovespa, S&P 500, o índice cripto, existe uma série de índices, existe o índice agro, existe índice das pequenas empresas, você consegue consultar esses ETFs dentro do site da B3, eu tenho um vídeo específico aqui no canal falando sobre ETFs, você entra no site da B3, pesquisa todos os ETFs, você consegue fazer um comparativo. Caso você tenha dúvida, você pode entrar para a Start Grana, lá na comunidade Grana, a gente consegue auxiliar você nesse processo de pesquisa dos ETFs. A vantagem dele é que ele tem um baixo custo e uma diversificação automática. Ele não depende de um gestor, e o mais interessante do ETF, diferente de um fundo de investimento, ele não depende da cabeça de uma pessoa, ele não tem um viés. Nós podemos estar num momento político, num momento econômico, não seja tão favorável, e esse gestor vai ter que tomar uma decisão porque ele teve muito resgate no fundo, ele precisa ganhar vendendo as suas cotas, ele vai ganhar comissão, o assessor precisa ganhar comissão, e aí eles vão te indicar determinados fundos que não tem nada a ver com o que você quer, não tem nada a ver com a sua carteira, com o seu objetivo, o seu perfil, e o ETF você fica fora disso. Por isso que as corretoras não gostam de recomendar ETF, porque eles não recebem o valor a mais. Para a gente fazer um comparativo entre os três aqui e como que você pode encontrá-los, as ações ela tem foco em crescimento, você vai ter um ganho maior do que os outros, então você pode ter esse foco em crescer. O código delas geralmente é final 3, final 4. Dentro da Start Grana a gente tem uma aula completa com todos os códigos. Para quem não sabe, existe o código 1, existe o código 2, final, né, do código, igual eu dei o exemplo aqui, o Grana 3 e o Grana 4. Existe o código 5, 6, 7, 8, 9. Existe praticamente todos os números até o 34, acho que 35, se não me engano. Cada um deles pertence a uma classe, pertence a algum tipo de movimento, algum tipo de função que você pode fazer com esse ativo. Os fundos imobiliários ele tem foco em renda, então se você foca em renda passiva, você consegue, através dos fundos imobiliários, ter um ganho mensal. Eles têm o final 11, eu coloquei como exemplo aqui o STGR11, não existe, tá? Ele é fictício, seria um fundo imobiliário aí da Start Grana. E os ETFs ele tem uma diversificação com simplicidade, ele é bastante simples. Caso você vá avançando nos estudos, viu, ó, não gostei muito daquele ETF, aquele ETF tem um retorno muito baixo, você vende e compra outro, a volatilidade dele tende a ser muito menor caso seja de algum índice de baixa volatilidade, obviamente, né? Não adianta você comprar um ETF cripto e querer que ele não tenha volatilidade. Ele também tem o final 11, e aqui no nosso exemplo seria o IBSG11, o índice Ibovespa aí da Start Grana. É isso, é bastante simples investir, você precisa começar, a gente tem a regra dos R$ 100, se você não começou até hoje, aproveita esse momento, aproveita esse vídeo, pega seus R$ 100 que você tem, envia para uma corretora, se você não abriu conta numa corretora, a gente tem uma lista na Start Grana de quais corretoras são taxa zero, de preferência taxa zero, para você não ficar tendo custo extra. Abre a conta, é bastante simples, qualquer pessoa consegue ali, é intuitivo os botões para você abrir a conta, você vai enviar a documentação, conseguiu abrir, você envia R$ 100 e começa a comprar alguns ativos. Pesquisa dentro do site da B3, pesquisa dentro da Start Grana, ou em qualquer lugar, no Google é um ótimo lugar para você fazer pesquisa, acha alguns ativos e vai comprando. Pode até fazer uma venda para você entender como é o processo de compra e venda, para você ver que é bastante simples. E se você tiver alguma dúvida, não deixe de entrar na Start Grana, que a gente consegue ajudar você para você montar a sua carteira de investimentos. É isso. Muito obrigado. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo no comentário que a gente retira a sua dúvida também. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você ama. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.